Viajar sozinho foi a coisa que mais me fez desenvolver autoconhecimento de verdade, responsabilidade e ao mesmo tempo tomar posse de uma liberdade que a gente tem, que você tem. Então esse vídeo aqui vai ser um relato de uma pessoa, de um jovem que tem 26 anos, que conhece quase todos os estados do Brasil e já viajou para mais de 6 países, e todas essas viagens foram sozinho. Bom, para começar, por que que eu comecei a viajar sozinho? Primeiro, eu tinha muita dificuldade para conseguir organizar viagens com os meus amigos, então quando eu comecei a ter um dinheirinho ali guardado, e eu queria viajar, eu sempre tive essa vontade de conhecer muitos lugares, de nossa, o mundo é muito grande e eu quero conhecer o máximo dele que eu puder antes de morrer. E eu comecei a sabe quando você começa a criar grupos de WhatsApp para uma viagem, e aí você chama um amigo, chama outro amigo para não ir sozinho, e todo mundo se anima no começo, mas você vai, vai, vai e essa viagem nunca sai. Na hora que você fala: "Beleza galera, vamos comprar a passagem", e aí não sai a viagem, ou a tua galera ela só gosta de viajar para o mesmo lugar, só ir pra praia, pra Santos aqui, para o interior de São Paulo, sei lá, e você quer conhecer outros lugares, como por exemplo Maceió, como por exemplo Jericoacoara, você quer ir para os Estados Unidos, pra Cancún. E você não consegue, porque você não tem companhia pra ir. Isso aconteceu comigo no passado, até que eu comecei a me incomodar muito com isso, que foi, pô, eu cansei de tentar de viajar, de querer conhecer os lugares e depender das pessoas, até que eu conheci o nomadismo digital, através de um grande amigo meu, que é o Gu. O Gu, ele era nômade, né, viajava e trabalhava remoto ali por diversos lugares do Brasil, eu acompanhava o Instagram dele, ele sempre estava postando viagens, assim, até que um dia eu chamei ele e falei: "Pô, cara, e aí, essas férias nunca vão acabar?" E ele me explicou que na verdade não estava de férias, que na verdade ele estava trabalhando remoto e ele não tinha uma casa, né, fixa. Eu achei isso bem interessante, na época eu tinha ali 21 anos, mais ou menos, e aí eu comecei a pesquisar sobre, falar com ele sobre, e aí eu entendi que é possível você viajar sozinho, é possível você viajar sozinho, você não se sentir sozinho numa viagem, sozinho, você viajar sozinho com segurança, e você curtir muito, talvez até mais do que se você fosse com amigos, tá. E aí eu comprei a minha primeira passagem que foi pra Maceió, foi pra Alagoas, isso foi 2022, se eu não me engano, não vou lembrar agora exatamente o ano, mas eu comprei uma passagem só de ida, levei meu computadorzinho e umas roupas, porque eu pensei assim: "Pô, se eu não gostar, eu volto", né. Mas eu não tinha data de volta a princípio, porque eu trabalhava remoto. Na verdade, eu tinha que voltar em setembro, quando eu comprei a passagem foi em junho, porque eu tinha um casamento de um grande amigo meu, que inclusive eu era padrinho. Mas enfim, aí fui nessa viagem, peguei um hostel, né, nunca tinha ficado em hostel e pra quem não sabe, hostel é uma hospedagem compartilhada, então você consegue dormir ali em cama de beliche e tal, você vai compartilhar. É um quarto, muitas vezes, com outras pessoas que também, muitas das vezes, estão viajando sozinhas, tá. Então eu tinha um certo preconceito com o hostel, porque achava que era um lugar de pessoa mal intencionada e na real não é galera. Hostel é muito bom, assim, as pessoas que eu conheci em hostel eu conheci um sócio, inclusive, em hostel, uma pessoa que é sócia minha hoje. Eu fiz grandes amigos que eu tenho até hoje, um dos meus melhores amigos eu conheci em viagens, assim, também em hostel, então assim, galera, recomendo muito você ficar em hostel se você tá viajando sozinho. Principalmente fora do Brasil, tem muita estrutura boa ali pra hostel, mas eu recomendaria começar no Brasil, porque falar a língua, né, nativa, você tem um pouco mais de conhecimento sobre como funcionam as leis do país e tal, mas enfim. Comprei essa passagem e foi muito boa a viagem, assim, de fato, eu conheci muita gente legal, e eu fiz muita coisa que eu jamais faria na minha vida, eu acho que se eu dependesse de alguém. Se eu dependesse de algum amigo, sei lá, namorada pra poder viajar na época, e foi muito bom pra mim, e depois de Maceió eu fui subindo, né, passei Porto de Galinhas, Maragogi, fui pra Paraíba, fui pra Natal, até o Ceará. Até o Ceará, ali eu fui até Jericoacoara, se eu não me engano, na época, passando por várias cidades. Fiquei mais de 3 meses viajando, e eu voltei pra Curitiba, que é o lugar que eu morava. Bom, depois dessa viagem nômade, eu fiquei muito reflexivo, assim, que eu fiquei: "Cara, dá pra fazer, dá pra viajar sozinho, assim, se você tiver a grana e você quiser, você consegue fazer uma viagem, né, você pode ficar em hostel e tal, tem gente que não gosta, não de misturar com pessoas. Eu tinha uma questão que eu não queria me sentir sozinho, então eu optei por ficar em hostel, né, mas você tem várias opções também bem baratas de hospedagem e tal, se você não quiser gastar muito. Eu também sou uma pessoa econômica, tá, embora eu goste de viajar, eu não gosto de viajar pagando caro, então foi uma experiência muito legal, e aí depois disso, eu acabei indo pra África do Sul, eu fui pra Turquia, fui para o Catar, todos esses lugares viajando sozinho, e é muito doido porque em nenhum momento eu me sentia sozinho, porque eu sempre conhecia pessoas, nos lugares que eu ficava. Tem vários tipos de programas também, né, de nômade digital hoje, grupos na internet, WhatsApp,
A galera do YouTube aqui mesmo tem bastante canal que recomenda algumas coisas que você pode encontrar com outras pessoas que também estão na mesma vibe, mesmo objetivo. Então, assim, eu fiz várias viagens sozinho ao longo da minha vida. A última foi para o Chile no ano passado, fui fazer snowboard lá e tal. E, pô, foi muito massa mesmo. E eu tô contando isso aqui porque imagino que se você clicou nesse vídeo, você deve estar pensando sobre viajar sozinho, como que deve ser e tal. E aqui é um relato de uma pessoa que já fez isso. E embora eu tenha amigos hoje que topem fazer viagens, eu escolho fazer viagens sozinho, porque foi tão libertador pra mim, foi uma coisa tão assim que eu me conheci mesmo, né, eu acho que quando você fica muito tempo sozinho, e você tá numa viagem sozinho, você por você mesmo, você acaba se conhecendo melhor, sabe os seus gostos, o que você não gosta, você acaba criando algumas habilidades, como por exemplo, o fato de quebrar o gelo com as pessoas, o fato de conhecer novas pessoas, porque se você tá viajando sozinho, alguém vai ter que tomar a iniciativa, né. E, sei lá, hoje pra mim, assim, às vezes eu vou em evento do trabalho, conversar com desconhecidos, puxar um assunto é algo mais natural, é algo que pra mim não é mais uma dificuldade, que durante um certo tempo foi, porque eu não precisava desenvolver essa habilidade, né, uma vez que você tá morando na sua cidade aí, com o seu grupo de amigos, você já tem as suas pessoas aí da sua convivência, não tem por que você querer forçar a barra de conhecer outras pessoas e sair da zona de conforto. Agora quando você tá viajando sozinho, meu amigo e minha amiga, você precisa conhecer gente, você vai querer, né, e começa a ser legal isso, é muito, muito interessante. Responsabilidade foi uma parada que eu aumentei bastante, porque quando você viaja sozinho, principalmente jovem, você é você por você mesmo, então você tem que tomar muito cuidado das decisões que você toma. Às vezes você vai sair para uma noite para poder dar um rolê, fazer alguma coisa, você sabe que o outro dia você tem algum passeio, às vezes algum outro dia você tem que trabalhar, enfim, você tem que saber se cuidar, e eu acho que é automático, assim, esse senso de responsabilidade. Eu nunca vi ninguém viajando sozinho que, tipo, não tivesse essa responsabilidade sobre si mesmo, assim, sabe. Eu acho que é por sobrevivência você acaba se desenvolvendo nesse sentido. E bom, e essa sensação de liberdade que eu comentei no começo do vídeo, de fato é isso, gente, assim, eu percebi que eu não preciso de ninguém pra viajar, posso viajar sozinho, e foi muito doido porque foi muito libertador. Então hoje eu vejo muito mais possibilidade de eu conhecer vários lugares que eu quero conhecer na minha vida, porque foi uma forma foi possível, né, eu fui lá, na verdade eu tive uma referência de uma pessoa, o Gu, eu até mandei uma mensagem pra ele esses dias dizendo quão grato eu sou por ele, porque ele me motivou a fazer isso, ele foi lá, fez primeiro, mesma idade que eu, trabalhava na mesma empresa que eu, e isso me motivou a querer fazer também, eu fiz, deu certo, e hoje eu vejo que é possível, né. E acho que muitas outras coisas na minha vida que às vezes a gente fica, né, eu fico também pensando: "Pô, será que dá pra fazer isso? Será que não dá?". Às vezes você só tem que começar, e vai lá e faz, foi o que eu fiz. Eu simplesmente comprei uma passagem, eu não sabia se ia dar certo, eu não sabia se eu ia gostar, eu reservei a hospedagem uns 2, 3 dias, comprei e fui. No fim eu fiquei mais de 3 meses nessa trip aí, e foi muito bom. Então é isso pessoal, se você tá pensando em viajar sozinho, tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo também, espero que tenha te ajudado de alguma forma, te motivado, te dado acesso à informação aí pra te ajudar. Tamo junto, valeu.